Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal, que até da nossa vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Ajuda-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Amém. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa noite, revela a tua palavra aos nossos corações. Abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui, como também aqueles que assistem este culto. Que essa palavra seja direta e objetiva às nossas vidas. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, amém? Eu me senti obrigado a pregar isso hoje. Obrigado. Não tem como ignorar tudo que tem acontecido nesses últimos dias. Não tem como pregador, como responsável por um povo, ignorar fatos tão duros que têm acontecido. Eu venho numa série de reflexões aos domingos, de pregações, falando sobre a revelação de Deus, a iminência de Deus. Eu tenho falado sobre esse desvelamento, usando textos da Bíblia, usando alguns argumentos teológicos para pregar, mas eu fui obrigado a parar essa série de mensagens e fazer uma reflexão sobre o sofrimento. Esse começo de ano tem sido muito duro, tem sido marcado, acredito como nunca antes, por tantas tragédias. Se já não fosse o suficiente tantas vítimas, quase 1.000 pessoas por dia por causa do Covid no Brasil. Tem dias que chega a 900 e pouco, tem dias que é um pouquinho menos. Se não estiver enganado, ontem sábado 600 e poucas pessoas, mas na sexta-feira quase 1.000 pessoas morreram no Brasil. Ah, pastor, o Brasil é grande, mas vamos combinar, 1.000 pessoas não é pouco não, irmãos. Recentemente nós tivemos aqui no nossa cidade, bem pertinho de nós aqui, o Marcos é lá daquela região,
tivemos uma tragédia em Franco da Rocha, onde também nós tivemos vítimas, pessoas que perderam a vida. Se não estiver enganado, 34 pessoas, foi isso? 34 pessoas, por causa de chuva. Fora em outras regiões. Depois nós tivemos em Petrópolis, tragédia já anunciada, porque ela é uma região que comum acontecer isso. Porém, mais de 200 vítimas fatais. Parece que até hoje 219 vítimas e tem mais uns 60 desaparecidos, quase 300 pessoas em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. E se não fosse o suficiente, agora nós temos um conflito no leste europeu. E quem estuda, quem conhece um pouquinho de geopolítica e conhece toda a geografia daquela região, entende quais são os interesses que existem por detrás da Rússia contra a Ucrânia, o porquê do posicionamento da Ucrânia dessa forma de resistência. Mas nós estamos vendo vítimas morrendo. Os jornais da Ucrânia já disseram que mais de 4.300 soldados russos já foram mortos nesse combate aí, nessa guerra. Isso são informações dos ucranianos, né? Não se sabe se é totalmente verdadeiro. 198 mortos do lado dos ucranianos. E você soma 4.500 pessoas. Então não tem como eu ouvir tudo isso, eu assistir tudo isso, eu ler, estudar sobre isso e ignorar, fazer de conta que nada está acontecendo e chegar aqui hoje e pregar para você que você vai ter uma semana de vitória. Gente, eu não consigo fazer isso. E essa semana eu me peguei refletindo sobre isso e comecei a questionar algumas coisas. Terça-feira agora estarei no rádio participando de um debate para falar sobre livre-arbítrio, que tem tudo a ver com essa reflexão. Porque eu posso dizer que é culpa de Deus? Será que Deus que programou tudo isso? Será que Deus projetou tudo isso? Ou tudo isso está acontecendo porque o homem tem um livre-arbítrio e pode fazer as suas escolhas? Como eu preguei alguns dias atrás, e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Parece que isso faz muito mais sentido do que nós pensarmos numa teologia onde Deus é um Deus que planeja uma guerra, onde planeja, como a gente viu na televisão, um tanque de guerra passar em cima de um carro, de um civil. Será que Deus projetou isso? O pai beijando o seu filho, a sua filha, colocando dentro de um trem, sem saber se vai encontrar novamente. Será que Deus projetou isso? Crianças ficarem sem seus pais? Então não tem como nós olharmos para tanta miséria, tanta tragédia, tanto sofrimento e nós ignorarmos. Você pega as cenas, você vê os prédios de civis sendo destruídos, pessoas perdendo as suas casas, pessoas fugindo para outros países. Graças a Deus que existem outros países na Europa que abriram as suas fronteiras para receber esse povo que está fugindo. Queridos, eu quero falar sobre como ter esperança, como manter esperança em dias tão difíceis. E para isso eu escolhi esse texto de Paulo, queridos. Paulo escreveu 3 cartas, parece que foram 3 cartas à igreja de Corinto. Uma se perdeu e parece que nós temos apenas essas 2. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta muito dura, muito rígida. Paulo ele é muito severo, ou pesado. E na segunda carta, que é essa que eu li aqui para vocês, ele pede até desculpa, ele fala: gente, eu acho que eu peguei pesado na mão aí, deixa eu pegar mais leve.
Era uma igreja boa, uma igreja cheia de Deus, mas era uma igreja que tinha muita influência de fora. O paganismo estava dentro da igreja. Era uma igreja que eles, no dia de ceia, eles bebiam tanto que eles ficavam bêbados no dia da ceia. Já pensou? Que loucura! Então Paulo de fato corrige. E nessa segunda carta que ele escreve, ele vai falar nesse primeiro momento aqui, nesse capítulo 1, ele vai falar de uma das funções do Espírito Santo. Quando Jesus disse que iria para o Pai e enviaria o seu Espírito Santo, ele disse: eu enviarei para vós o Espírito, o meu Espírito. A palavra Espírito é o Paráclito, o Consolador. Paulo, nesse trecho que nós fizemos a leitura, se eu não estiver enganado, ele falou 10 vezes a palavra consolo, consolação. Porque Paulo, quando escreveu esse texto, ele estava num momento de muita dificuldade. Ele estava vivendo o que ele disse lá em Efésios capítulo 6. Ele estava passando pelo dia mau. E ele escreve essa carta, esse trecho, dizendo que era algo insuportável que ele estava vivendo. Era uma luta tão difícil que ele queria simplesmente sumir, morrer, desaparecer. Eu acho que você já deve ter pensado isso em algum momento, porque eu já pensei isso. Eu já pensei algumas vezes que não ia dar conta. E eu não tenho problema de assumir isso. Ano passado, várias vezes, eu escrevi lá no grupo de obreiros: ore por mim, está difícil. Não lembro se foi em setembro ou se foi em outubro, em um dos cultos de obreiro aqui dessa igreja, eu subi nesse altar e falei: gente, ora por mim, porque está difícil. Paulo estava nesse momento, ele pediu oração. Ele falou: a minha luta, ela está muito difícil. As minhas aflições que me sobreveio quando eu estava lá na Ásia, não é o continente asiático, é uma região naquela época que eles chamavam de Ásia. Ele disse: quando eu estava lá, eu passei por uma dificuldade tão grande que eu achei que eu ia morrer. Daí existem duas correntes de pensamento. Alguns acham que era uma doença muito grave e ele pensou que ia morrer, e outros pensam que era uma perseguição tão feroz que ele achou que ia morrer no meio daquela perseguição. Não importa, era uma luta muito difícil. E a primeira verdade que Paulo apresenta nesse texto é que nesse exato momento existem pessoas passando por sofrimentos iguais ao nosso, ou até maiores do que o nosso. Nós não podemos ser tão egoístas. Nós não podemos ser tão egoístas de nós acharmos que somente nós temos sofrimento. Não é possível, no meio de tudo que está acontecendo, eu olhar para a minha vida e eu achar que só eu tenho problema. Imagine o que é morar na Ucrânia hoje. Imagine o que você dormir e acordar ouvindo sirene. Imagine o desespero de você morar num lugar e você não sabe se vai cair um míssil em cima da tua cabeça. Quantas pessoas que hoje enterraram o seu ente querido? Quantas pessoas que hoje domingo, não tiveram uma refeição para fazer? E não é possível que eu acho que só eu tenho um problema. Quantas vezes nós somos egoístas? Quantas vezes nós achamos que nós devemos parar, que nós devemos desistir, porque a nossa luta está muito grande? Para pensar. Existem pessoas nesse momento passando por situações muito mais difíceis do que a minha, do que a tua. Sabe o que eu descobri nesses últimos dias? Que eu não tenho problema nenhum, queridos. Sabe o que eu descobri nesses últimos dias? Vendo esse povo do Franco da Rocha, vendo o povo de Petrópolis, vendo o povo lá da Ucrânia, da Rússia. Sabe o que eu descobri? Que eu não tenho problema nenhum, que eu sou abençoado por Deus, que aquilo que eu estou passando é algo momentâneo, e daqui a pouco eu supero e vivo a promessa de Deus. Hoje talvez você está aqui pensando em parar, em desistir, porque você tem um problema desse tamanho. Deixa eu te falar, tem pessoas agora com problemas maiores do que o nosso, lutando para sobreviver.
vencedor, você é alguém de Deus. Se a tua luta está difícil, se apegue com Deus, porque essa luta vai passar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo tem tribulação. É justo, é ímpio, é crente, é não crente, é o católico, é o ateu, é o evangélico, é o cara da banda. Todo mundo tem problema, todo mundo tem crise. Todos nós estamos sujeitos a passar por um assalto. Todos nós estamos sujeitos a passar por uma decepção na vida. Não é porque você ora aqui de domingo, ou se tem uma vida na presença de Deus, que está tudo bem, e você não vai ter problema algum na tua vida. Quem disse? Nós teremos. Mas Paulo disse que a diferença é que nós temos o consolo do Espírito Santo. E se a tua luta está grande ou difícil, nessa noite o Espírito Santo vai te abraçar e Ele vai te ajudar a continuar caminhando na presença de Deus. Amém, aleluia. Você consegue dar glória a Deus bem alto? Em segundo lugar, Paulo vai dizer algo para a gente, que toda luta, ele usa o termo tribulação. Ele vai dizer que toda tribulação, ela carrega em si um propósito que ele é pedagógico. Nós aprendemos e nós ensinamos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aprendemos porque nós somos edificados por Deus, nós somos moldados por Deus nas aflições. E também nós ensinamos. E aqui deve existir um total desprendimento do egoísmo. Aqui tem que existir. Porque Paulo fala assim: nós somos consolados, irmãos, para que nós possamos consolar outros irmãos que estão passando pelas mesmas aflições que nós estamos passando, o que eu passei. Então hoje eu posso chegar para alguém e falar para essa pessoa: Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai curar a tua família, Deus vai restaurar o teu filho. Por quê? Porque eu tenho experiências com Deus. Mas nós estamos vivendo um momento tão estranho, que nós encontramos pessoas na igreja que de fato têm esse sentimento de falar de Deus, de orar por alguém, de convidar para vir na igreja, ouvir uma palavra. Mas nós temos tantas outras pessoas egoístas,